E aí galera, tamo junto aqui novamente. Olha só, vocês viram que o 7, a aula 7 e a aula 8, eu fracionei, por isso ficou 7 e 8, tá? Porque senão ficaria um vídeo muito grande, ficaria cansativo para você, entendeu? Então os tipos de pilha ali, aula 7, aula 8, beleza? E agora vamos para a aula 9. A aula 9 também é muito comum no Enem e outros vestibulares, e ela vai falar sobre corrosão de metais. Beleza? Na aula 10 a gente fala sobre a proteção dos mesmos. Mas quando a gente fala em corrosão, gente, salta aos olhos que o ferro, né, o aço, que é uma liga de ferro, eles sofrem muito com o passar do tempo, processo de corrosão. Né, o ser humano ele gasta um dinheiro absurdo, uma energia absurda, ano após ano, para quê? Para proteger o ferro, ou para recuperar o ferro que já foi enferrujado. A metalurgia do ferro ela é muito ativa, entendeu? Para reaver o ferro que foi oxidado na forma de ferrugem. Né? Então, a priori, a gente deve proteger esse ferro. Mas a proteção é na próxima aula. Nessa aula é o que acontece com ele, que ele enferruja tão fácil. Né? Um dos problemas do ferro, gente, é que quando ele enferruja, a ferrugem ela é escamosa, ela é frágil, ela é facilmente perfurada. Você já viu um portão totalmente enferrujado, tanto que ele é frágil, né? Aquela coloração avermelhada, né? Ali para o lado alaranjado, muitas vezes, né? Aquilo ali é característico de um objeto já muito frágil. Então a construção civil ela sofre muito com isso. E aquilo ali, gente, nada mais é do que uma pilha que foi criada, uma micropilha, né? Que foi criada naqueles pontos de ferrugem ali. Tá? Eu fiz uma representação aqui, né, só para ilustrar. Vamos lá, eu tenho aqui um objeto de ferro, um objeto de aço, né, e aqui uma gotícula de água. Uma coisa importantíssima no processo de formação da ferrugem, a presença de um ambiente oxigenado e úmido é fundamental. Você já viu que no ambiente muito úmido, a oxidação ela é mais ativa. Né, ambientes de litoral, ambiente litorâneo, a umidade é muito alta, né, no norte a umidade muito alta, então ali o processo de ferrugem, formação da ferrugem é muito mais acentuado, beleza? Então ambiente oxigenado, existem muitas questões que retiram parcialmente o oxigênio do ambiente, e aí a gente percebe que a oxidação do prego, da esponja de aço ali, ela é muito mais lenta. Entendeu? Então aqui, ó, uma leitura que eu quero que você faça aqui, ó, comigo é assim, ó, presença de oxigênio abundante no ar, presença de umidade, né, que eu simbolizei através dessa gotícula, e aí a gente percebe que em alguns pontos da superfície do ferro é formado ali o que a gente chama de ânodo, né? O que acontece? Em alguns pontos o ferro começa a oxidar, e ele começa a oxidar e ele começa a transitar para formas iônicas, para formas, nesse caso, 2+, até 3+, né? Entendeu? Então, e aí vai criando essas crateras que a gente fala, né? Esses processos que, ao longo do tempo, vão gerando toda uma fragilidade profunda no material. Né? Essa oxidação ela não é simplesmente superficial. Tá? Então, o que eu simbolizei aqui? O ferro passando por, olha só, semi-reação de oxidação. Semi-reação anódica, lembrou disso? Olha aqui, ó, o ferro oxidando, o ferro perdendo elétrons, indo para sua forma iônica. Isso em um determinado ponto da superfície do ferro. Né? Enquanto que em um outro ponto pode estar acontecendo um processo de redução. Em um outro ponto dessa superfície foi formado ali um cátodo, né? Ânodo, na oxidação do ferro, e essa outra semi-reação te mostra muito bem a semi-reação do cátodo. Né? Que o que acontece aqui? O oxigênio e a água, que eu te falei, eles são fundamentais. Olha aqui, o oxigênio e a água, certo? Envolvidos na semi-reação catódica. Olha o que vai acontecer aqui. O oxigênio ele vai receber elétrons, ou seja, ele vai reduzir no processo. Então, enquanto o ferro está oxidando, o oxigênio está reduzindo, certo? E aí nós começamos a formar hidróxidos, né? Hidróxidos, entendeu? Então, esse depósito em algumas regiões
da superfície ali do ferro, esse depósito é o que a gente chama de ferrugem, tá? Ali, o que pode estar contido ali? Pode estar contido hidróxido de ferro 2, né, oriundo dessas duas equações, hidróxido de ferro 2. O hidróxido de ferro 2, né, obtido da global dessas duas, ele pode ainda continuar, né, num ambiente muito oxigenado e úmido e gerar o hidróxido de ferro 3. Né, o hidróxido de ferro 3, o hidróxido férrico, que é muito mais recorrente num ambiente muito oxigenado. Tá? Então esse depósito ele pode ser aqui, ó, ele deve conter hidróxido ferroso, hidróxido férrico, ele pode conter aqui, ó, óxido de ferro 3 hidratado, entendeu? Isso é a composição da ferrugem. Cada autor representa a ferrugem com uma fórmula tal. Né? Então a gente não precisa entrar nesse mérito de discussão. A questão é que ao longo do tempo, né, se esse ferro não estiver muito bem protegido, essa superfície, ela vai sofrer oxidações extremamente intensas. Entendeu? E aí é o seguinte, isso não acontece só com o ferro, mas é lógico que a cobrança em cima do ferro ela é muito maior. Mas assim, se você já foi em alguns lugares, né, que tenham aí estátuas esverdeadas, você fala, caraca, por que essa estátua está esverdeada? Ela está feia, né? Um monumento verde, esverdeado, ele não é naturalmente verde, então fica um negócio esquisito. Você pode ter certeza que ali, aquele monumento, ele deve conter cobre, ou alguma liga de cobre, certo? É normal que isso aconteça, por exemplo, do bronze. O bronze é uma liga em que o metal mais importante ali é o cobre. E aí o que acontece? Aquele esverdeado é porque o cobre passou por processo de oxidação e formou o que a gente chama de azinhavre, ou zinabre. Tá? Então aqui, ó, o cobre passando por um processo de oxidação, nesse caso aqui, ó, presença de oxigênio, de novo, umidade e ainda aqui a presença de CO2, é formado um carbonato básico de cobre aqui, ó, que tem aquela coloração esverdeada, que é conhecido como azinhavre, entendeu? Então se você detectar aí no seu dia a dia algum monumento, né, que está ali esverdeado, é porque ele foi sofrendo oxidação com o tempo. Uma outra coisa interessante, gente, voltando aqui no ferro, é assim, ó, a água e o oxigênio são fundamentais. Mas você já percebeu que muitas vezes eu posso acelerar esse processo? Eu posso acelerá-lo. Como? Por exemplo, um ambiente muito ácido, um ambiente muito salino. Você já viu que no litoral, além de muita umidade, nós temos muitos íons no ambiente. Então o ambiente se torna mais condutor. Então o processo de formação da ferrugem ou de outras oxidações, ele se torna ainda mais acelerado. Então a presença de meios ácidos, né, a presença de íons no meio, elas fazem com que isso aqui aconteça de forma mais rápida. Se você já foi, por exemplo, no Ceará, ali tem regiões onde a oxidação é tão frenética que os hotéis até desistiram, né, de dar manutenção. Assim, a manutenção tinha que ser praticamente diária, estava ficando inviável o negócio. Tá? E aí, uma outra coisa também interessante, galera, a gente escolhe muito o ouro, né, na aliança. Por quê? Porque o ouro ele é muito nobre, então ele é mais resistente à oxidação, ao escurecimento. Né? Mas tem aquela aliança de compromisso que muita gente usa, e aquela aliança, ela escurece, aliança de prata, você já viu? Com o tempo, ela fica escura, ela fica fosca, ela fica pálida, né? Perde aquele brilho. Por quê? Porque a prata, na presença de um ambiente oxigenado e de substâncias sulfuradas, do tipo sulfeto de hidrogênio, ali a prata, ela oxida. Ela acaba oxidando, ó, formando sulfetos e outras substâncias, né, que tem aquela cor escura. Então até a prata, que é um metal dos mais nobres, ela com o tempo, né, submetida a condições específicas, ela tende a sofrer oxidação. Entendeu? Então isso infelizmente é um mal, né, que a gente passa por ele a todo instante.
uma vez que o nosso ambiente muitas vezes é úmido, é extremamente oxigenado, além de outras substâncias que podem acelerar o processo de corrosão. Beleza? Então agora nós vamos, na verdade na próxima aula, tentar remediar esse problema. Remediar esse problema ou fazer com que esse problema não aconteça, já tendo essa previsão, já tendo esse, eu já sei que isso pode ser um problema futuro, então eu já vou proteger isso agora. Beleza? Na próxima? Tchau!